Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o professor Daniel Almeida, aqui do Clube do Técnico. E hoje eu vou dar para vocês uma palestra de automação 4.0. Primeiramente, gostaria de falar um pouco o que é o Clube do Técnico. O Clube do Técnico é uma escola de curso profissionalizante à distância, que existe desde 2005 aqui na internet. Nós estamos com o nosso escritório localizado na cidade de Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Então, nosso objetivo é atualização profissional e qualificação profissional. Bom, pessoal, na palestra de hoje a gente vai falar para vocês de automação 4.0. Mas o que seria esse 4.0? A automação está amarrada com a indústria 4.0. A indústria 4.0 tem por objetivo trabalhar com automação desde a produção, desde o plantio, no caso aí, vamos dar um exemplo. O plantio de cana-de-açúcar, tá? A automação desse plantio, depois a automação da fábrica, que faz o refino, no caso da cana aí, ou até mesmo para poder estar processando o álcool, e até a prateleira do supermercado, ou tá no posto de gasolina. Então é uma amarração de todo o sistema, tá? Desde a produção até o produto final. Então, com isso, o pessoal consegue garantir um preço melhor, uma qualidade melhor, não produzir a mais e nem produzir a menos, tudo é amarrado. Agora, falando para vocês de automação, o que seria uma automação? A automação é tudo aquilo que você deixa de fazer manualmente e você coloca máquinas, equipamentos, instrumentos que fazem aquilo por você de uma forma repetitiva, tá? De uma forma assim funcional, que te dá uma produção e também te dá o que? Uma garantia, tá? Te dá uma qualidade daquele produto que você está fabricando. Então, primeiramente, pessoal, tudo está amarrado em custo e benefício. Para você automatizar qualquer coisa, seja a sua casa ou até mesmo uma máquina, um equipamento, você tem que verificar quais os benefícios que você vai ter com isso. Porque a automação não é barata, a automação é cara. Então tem todo esse custo para você estar fazendo, tá? Para estar avaliando. E também se a sua máquina tem capacidade de melhorar, se ela pode tá fazendo uma melhoria. Porque quando ela foi construída em cima daquela produção. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, vou falar para vocês aqui de como que faz uma automação. Primeiramente, nós temos aqui os elementos primários, tá? O que seriam os elementos primários? Seriam os sensores. Então eu preciso ter um sensor para detectar, tá, aquele produto, aquela variável que eu vou controlar, que eu vou automatizar. Um exemplo aqui que eu vou dar para vocês, um sensor de temperatura. Ele vai fazer a medição de temperatura, tá? Um sensor de nível, vai medir o meu nível. Um sensor de vazão, vai medir a minha vazão. E também um sensor de movimento, um sensor de deslocamento. Tudo que vocês imaginam que vocês podem controlar, vocês têm que usar um sensor, tá, pessoal? Em automação, principalmente na indústria, existem vários tipos de sensores. Esses sensores, ele tem a finalidade de fazer uma medição ali no processo e está enviando um sinal, tá, para a sala de controle, para o sistema supervisório, que eu vou falar daqui um pouquinho, para o CLP, tá, para um equipamento de controle, de indicação. Essa é a finalidade, tá, do sensor. Então, lembre-se bem, vocês encontram vários tipos de sensores aí no mercado. Um exemplo típico que eu vou dar, se vocês querem automatizar a casa de vocês, por exemplo, vou controlar minha temperatura, eu preciso ter um sensor de temperatura. Eu vou controlar a ligação, tá, da minha bomba da piscina. Eu preciso ter um sensor que identifique, que tenha fluxo para eu poder ligar a bomba. É assim o procedimento, para que a bomba não vá ser ligada em vazio e acabar queimando a bomba, ok? Já na parte, depois dos sensores, eu tenho a parte de controles, tá? Essa parte de controles, existem vários tipos no mercado, conforme a sua necessidade. Então a gente tem os controladores, tá?
nós temos aqui o CLP, controlador lógico programável, nós temos o SDCD, Sistema Digital de Controle Distribuído, os processadores e as CPUs. Então o que acontece? Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui bem simples, tá? De automação. Quando você está na sua casa, você vai tomar um banho, você coloca o pé, né? Ou a mão debaixo d'água, debaixo do chuveiro. Na verdade, a sua mão, o seu pé é o sensor. Agora, o controle é o seu cérebro, tá? Então o que ele faz? Ele detecta a temperatura, ele vai processar aqui dentro e ele vai dar o que? Um retorno para você estar fechando ou abrindo a válvula do chuveiro. Então a gente está falando aqui da parte de controles. Agora eu vou falar do elemento final de controle, que seria aquela válvula lá do chuveiro que eu falei para vocês que vai ser controlada. Então nós temos os atuadores, tá? Motores, válvulas, cilindros e outros, tá? São vários equipamentos na qual eu vou estar fazendo o que? O controle final do meu processo, tá? Então eu uso os atuadores com essa finalidade aqui dentro da automação. Dentro dos controles, tá? O CLP, o que acontece? O equipamento ele tem uma memória, uma CPU que você coloca um programa dentro dele. Então ele executa esse programa. E aí o que vai acontecer? Ele vai executar. Só que eu preciso, pessoal, eu preciso de ter, no caso, dependendo da máquina, eu tenho que ter uma IHM, tá? O que seria uma IHM? Uma interface humana-máquina, ou interface homem-máquina, para que o operador possa colocar os parâmetros de controle aqui dentro, para que ele possa dar ordem para a máquina. Tá partindo, tá? Aumentar a produção, diminuir a produção, ele aumentar o controle, tá? Da temperatura, diminuir o tão chamado set point, que é o ponto desejado. Esse serve para isso, esse tipo de equipamento aqui, tá? E aí nós temos aqui os sistemas supervisórios. O que é o sistema supervisório? O sistema supervisório já é mais uma escala industrial, tá? É um equipamento, é um computador que o operador consegue visualizar tudo lá dentro, tudo funcionando, todos os equipamentos funcionando. Ele tem também relatórios de produção, tá? Gerenciamento, ele consegue ter os alarmes, que é muito importante, saber qual equipamento que parou, o que ele precisa, qual é a ação que ele tem que estar fazendo, tá? E ele também é o famoso dedo duro, ele entrega tudo, na qual está acontecendo ali no momento. E aí a gente tem os softwares. No caso dos softwares, são vários, tá? De monitoramento. Nós temos também hoje na automação residencial, nós temos os celulares, né? Esses celulares têm os softwares que você consegue controlar equipamentos físicos. Você consegue receber sinais de sensores e você consegue emitir sinais para atuadores através de um controlador. Então isso daí é a parte de hardware que você consegue fazer essa comunicação, fazer com que os equipamentos transmitam, tá? Um sinal, receba um sinal e você consegue executar o controle. Então, pessoal, a automação está amarrada nesse sistema aqui. Para você fazer uma automação é importante você conhecer todos os tipos de sensores, tá? A parte física dele, a parte de alimentação, a parte de ligação, para você automatizar qualquer coisa que seja. Esse é o princípio da automação. Na automação 4.0, o pessoal quer pegar tudo isso daqui e interligar tudo, desde o início da produção até na prateleira do supermercado, lá no meu fornecedor, que vai fornecer um equipamento para mim. Então, conforme eu vou estar comprando, nós sabemos se tem necessidade de estar fabricando mais. Então, isso é a novidade na automação da indústria 4.0. Para você aprender sobre automação, é necessário alguns conhecimentos básicos. Então a gente precisa ter um conhecimento em elétrica, em comandos elétricos, que toda a parte aqui de ligação é necessário ter comandos elétricos, que aqui a gente está falando a parte de lógica, tá? E a parte de medição e execução.
Já os comandos elétricos, ele vai fazer a parte física, ele vai fazer a parte do quê? A parte de ligação de carga. Então eu preciso do comandos. Eletrônica é bom? É bom você ter um conhecimento de eletrônica, porque você vai manusear equipamentos eletrônicos. E se você não fazer um manuseio corretamente, uma manutenção corretamente, você vai queimar esses equipamentos. Que o nosso corpo, ele tem energia, então a gente precisa saber manusear, para não poder queimar, danificar esses equipamentos aí, ok? Bom, então eu falei para vocês agora de eletrônica, falei de elétrica, de comandos elétricos e um pouco também conhecimento em mecânica, pessoal. É importante vocês conhecerem um pouco de mecânica, para poder o quê? Para poder instalar equipamentos, tá? Alguns equipamentos são necessários o conhecimento da mecânica, para você estar ligando ele. Por exemplo, vou instalar uma bomba, eu vou estar instalando o motor. Então você tem que ter um conhecimento de mecânica, tá? Hoje o profissional de automação ele é muito reconhecido, ok? Infelizmente a gente tem um problema muito grande, que tem muitas empresas que precisam de um profissional de CLP, que conhece o controlador lógico programável, ou o PLC, o Program Logic Control. Aí o que acontece? A pessoa ela precisa de um programador de CLP na indústria alimentícia. Aí o cara trabalhou a vida inteira na indústria metalúrgica. Ela não contrata esse profissional, porque ela quer um cara do ramo alimentício. Isso está errado, pessoal. O CLP, ele entende 1 e 0. Ele entende ligado ou desligado. Ele não sabe o que você está produzindo. Se você vai produzir doce, ou se você vai produzir qual é a diferença, tá? Ele não entende qual é a diferença. Então é importante mudar. A gente luta para mudar isso daí, que o profissional que conhece, que domina o CLP, ele trabalha em qualquer empresa, tá? Bom, então é muito importante, eu falei para vocês dos elementos primários, eu falei aqui dos controladores. Dentro dos controladores, nós temos alguns controladores que ele também indica, tá? Indica o que está acontecendo. Ele tem indicação e ele também tem um registro de tudo aquilo ali, das variáveis e processos. Uma coisa muito importante também, na automação é necessário o conhecimento de instrumentação, que é toda a parte, tá, que vai fazer o controle. Seria temperatura, nível, vazão, pressão, pH, densidade, viscosidade e outros tipos aí de variáveis de processo. Bom, pessoal, eu falei para vocês aqui de como funciona a automação. Nós estamos aqui à disposição de vocês, tá? Tornem um membro aí do Clube do Técnico. Eu tenho certeza que vocês vão estar gostando do nosso trabalho. A gente está aqui para ajudar vocês. Nós já ajudamos várias pessoas no Brasil e no mundo, tá? Como não só sou eu, mas tem vários professores aqui à disposição de vocês. Eu gostaria de agradecer. Espero vocês na nossa plataforma. Em breve aí a gente vai estar com um curso também à distância, um curso aí ao vivo. E eu gostaria de agradecer vocês. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Até a próxima.